Na semana passada, gerou muita polêmica e continua gerando a questão do piso da enfermagem. E aí eu volto a falar sobre a questão do piso nacional do magistério. O piso nacional do magistério foi uma conquista dos professores no ano de 2009, virou lei federal e desde então esse é um marco. O piso, o nome está dizendo, piso é o mínimo que se pode pagar a um profissional da educação. E a lei é muito clara ao dizer que caso o município ou o estado não tenham condições de assumir o piso, que esse complemento será feito pela União. Basta que o município ou o estado recorra à União para fazer o complemento de tal forma que nenhum profissional da educação no Brasil receba um piso, um salário inferior ao piso. Para se ter uma ideia, o piso hoje para 40 horas é de R$ 3.800. Como a maioria das prefeituras, assim como os estados, contratam para uma carga horária de 25 horas, o piso seria de R$ 2.400, ou seja, aproximadamente 2 salários mínimos. Ainda assim, aqui no Espírito Santo, vários municípios não têm cumprido o piso nacional do magistério. Muitos municípios, depois que nós ingressamos com ação no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas passou a pressionar os municípios, muitos municípios então anunciaram o aumento no sentido de chegar a pagar o piso, mas vários ainda não o estão fazendo. Nós estivemos em Mantenópolis na semana passada, a convite dos professores daquele município, e é um exemplo de um município que não está pagando o piso aos professores. Nós temos acompanhado a luta dos professores do município de São Mateus, e em São Mateus a questão agravou-se, porque outras categorias de funcionários da prefeitura também não tiveram os reajustes de direito nos últimos tempos, e os funcionários da prefeitura estão em greve desde a semana passada, incluindo os professores. Então, assim, é injustificável, e aí eu pego principalmente a questão dos professores, que o município não pague o piso aos professores, sendo que a lei é muito clara. Caso o município não tenha condição de pagar o piso, que recorra à União até que a União faça o repasse para que seja pago. Então, assim, o que impede os municípios de fazer? É muito óbvio que a União só vai complementar isso a partir do momento que as contas de cada município estiverem muito claras e muito em dia. Porque se não estiverem, obviamente, a União não complementará. E começo a desconfiar que é o caso de alguns municípios aqui do estado do Espírito Santo, que não teriam como comprovar junto à União a sua incapacidade de pagamento do piso. Mais uma vez eu digo, nós não estamos falando de teto, nós estamos falando de piso, quer dizer, o mínimo que se pode pagar a um profissional. E eu repito mais uma vez, no caso do magistério, para a carga horária de 25 horas, nós estamos falando numa luta para que se pague aos professores 2 salários mínimos. É quase humilhante isso, você dizer que nós estamos lutando para que se pague aqueles que são o principal esteio na formação da sociedade, que não se queira pagar a esses profissionais um salário, 2 salários mínimos. E aqui mais uma vez eu registro o meu incondicional apoio e solidariedade aos profissionais da Prefeitura de São Mateus, que encontram-se em uma paralisação no sentido de obter ali os seus direitos, principalmente os professores daquele município, e esperamos que isso seja resolvido da melhor forma possível, e estamos acompanhando o que tem ocorrido por lá, muitos professores e outros funcionários sendo ameaçados, sendo coagidos. Então isso é muito ruim, porque na verdade o que esses profissionais estão pleiteando é apenas o seu direito. E como eu disse na semana passada, quando as pessoas entram numa paralisação, numa greve, é porque não resta mais nenhum tipo de coisa a fazer a não ser esse tipo de ação para pressionar a prefeitura no sentido de cumprir aquilo que é apenas o direito dos trabalhadores municipais, nada mais. Eles não estão exigindo nada além daquilo que é o seu direito. Então, mais uma vez, minha solidariedade aos funcionários públicos do município de São Mateus. Muito obrigado, deputado Hercules.